Olá, Neto aluno. Sou o professor Sérgio e dentro do nosso curso de Sociologia do Direito, nós temos nesse momento uma aula diferente. Nós temos um contexto bem geral do que permitiu surgir o pensamento social, ou seja, estudos sobre a realidade social. Por outro lado, a história da sociologia do direito no Brasil. Você perceberá, Neto aluno, que há um grande buraco de séculos entre uma organização da aula e outra organização da aula. Não se preocupe, nesse meio tempo está a teoria social clássica, está a teoria social contemporânea, que você pode ver em outras aulas do nosso curso. Nesse momento, é aquilo que é necessário para você entender por que nós não nos confundimos com a filosofia, nós não nos confundimos com outras áreas. Vamos deixar isso muito claro hoje, na tela. Por isso, Neto aluno, que nós vamos trabalhar com um período muito longo em uma dessas duas colunas. Veja como é longo. A Antiguidade Clássica e a Idade Média, a Alta e a Baixa Idade Média, como você pode ver em aulas de História do Direito com muitos detalhes. Havia ali uma perspectiva coletivista. O que é uma perspectiva coletivista, professor Sérgio? Você deve estar se perguntando. Não havia a noção de indivíduo. Não havia a noção de indivíduo. Eu era quem minha família determinava, minha comunidade determinava. Não havia minha vida individual com minhas próprias escolhas. Por incrível que pareça, Neto aluno, isso foi muito comum na história humana, por um longo período. Tudo determinado por tradição familiar e comunitária e por revelação divina. Você, para estar aqui no nosso curso, você não teve um padre, um pastor dizendo sua obrigação é estudar isso ou aquilo. Por séculos, a história humana foi assim, com xamãs, com oráculos, com vários dizendo que era a vontade de Deus. E, como visto no começo do nosso curso de metodologia, entre as formas de conhecimento, o conhecimento do divino, do transcendente e do sagrado era tudo. Então, não havia uma noção de história. Sua vida era o que era dos seus ancestrais e seria dos seus descendentes. O grande marco da mudança disso é o declínio da Idade Média. O que traz esse declínio da Idade Média? É a possibilidade, com a construção de cidades, para receber o que sobra de um lugar, vender para o que tem ausência daquilo em outro lugar, feiras mercantis aqui dentro. Tendo isso dentro dessas cidades, o que acontece? Eu aqui não vendo o que os meus ancestrais queriam que eu vendesse. Eu vendo o que dá lucro. Eu vendo o que é necessário. Então, a vontade individual se torna possível. Essa vontade individual será mais útil, mais produtiva, de acordo com a ação, com critérios objetivos cada vez mais. Haverá uma racionalidade. Eu terei que usar reflexão. Eu terei que usar critérios quantitativos para entender o certo e o errado. Não serão mais movidos apenas, como aqui, com critérios morais. Serão definidos com critérios mais objetivos. Se eu tenho a ação como algo essencial, eu lido com a historicidade. Não é com a história apenas. É com a perspectiva histórica das coisas. O historicidade aí é para isso. É a perspectiva histórica. O grande marco para isso, já que eu falei em mercado, já que eu falei em compra e venda, são as revoluções burguesas. Conta para mim. Na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, nós tivemos as revoluções burguesas, trazendo um novo parâmetro de vida em sociedade. Essa grande inovação, essa grande mudança. Qualquer referência que tenha, né, aluno, a arte, a literatura, a pintura, antes das revoluções burguesas, eram marcadamente voltadas para o sagrado. Quando não era marcado pelo sagrado? Quando havia o período do iluminismo nas artes. Uma grande mudança artística que vinha a se constituir. Vamos ver isso de modo bem prático, bem gráfico. Vamos ver isso na pintura e na escultura, na tela. Para entender bem esse renascimento do iluminismo, né, aluno? Por que renascimento? Por que chamam assim? Porque chamam de Idade das Trevas boa parte da Idade Média, onde só se podia falar
do que fosse religioso, do que fosse cristão e baseado normalmente no medo. Aqui, veja o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Aqui tem algo muito interessante. O homem como medida de todas as coisas. A simetria da figura é muito importante aqui. Eu tenho que verificar o lado esquerdo e o lado direito serem equivalentes, equidistantes e corresponderem à anatomia humana. Eu estou mais preocupado com o ser humano na arte. Vejam, uma situação também muito interessante, observando essa pintura que nós temos ao lado. Nós temos aqui o homem, nós temos aqui Deus, mas olha ao redor, dentro de uma figura de um cérebro. Hoje pode ser natural, pode ser muito corriqueiro, mas mostrar partes internas do corpo, órgãos assim, afirmando que Deus é uma ideia dentro do mundo, não é algo pressuposto que sempre existiu, era algo extremamente inovador. Observem ainda mais. Abaixo, nós temos uma imagem com uma distribuição que antes seria atribuída a santos para filósofos. Nós temos, no que representa a escola de Atenas, na pintura, as representações de filósofos clássicos distribuídos aí, para mostrar o império da razão. Veja a imagem do centro. A Pietà trazendo Nossa Senhora com Jesus Cristo recém-morto. O que nós temos de tão importante aí? O cuidado com a anatomia, a distribuição do corpo humano, parecendo uma pessoa de verdade para todos os efeitos. O sagrado transferido para a carne realmente. Nós temos aí um corpo frágil, magro, não poderia ser qualquer outra pessoa. Olha ao lado. Eu fiz questão dessa imagem, aluno, para ver o tamanho da estátua de Davi, comparado com quem cuida da sua reforma. Essa imagem enorme, olha os cuidados com a anatomia para que seja o mais realista possível. Volta para mim. Nós temos, aluno, então, no Iluminismo, no Renascimento, uma preocupação tipicamente moderna em mostrar a realidade. Seja no que for retratado. Era muito comum encontrar quadros em que apareciam pessoas da vila aos pés da cruz de Cristo. Pagavam o artista, podiam estar ali. Qual era a ideia, então? Desmontar o sagrado, em nome do que é humano. Não há mais o profano, o pecaminoso como algo central, mas sim o que é humano. E isso é fundamental para pensar cientificamente o mundo. Porém, ainda não havia essa ideia científica do mundo social. A ciência estava para a astronomia, a biologia, a química, a matemática. A ciência social só se torna preocupante quando essa perspectiva histórica envolve grandes amontoados de pessoas, sociedades com um número crescente de pessoas vivendo nelas. E isso vai se tornar cada vez mais comum com o processo da Revolução Industrial. Na tela. Falando, aluno, em Revolução Industrial, há, como eu dizia, uma expansão das cidades para atender a esses padrões que temos aqui da produção em série. Veja, uma só pessoa cuidando de engarrafar tantas garrafas d'água. Esta pessoa, o que ela faz, seria feito no mercantilismo, na transição da Idade Média para o capitalismo. Falaram muito disso nas aulas de História do Direito, eu sei, aluno. Teria uma por uma, um artista, um artesão fazendo. Aqui, alguém com máquinas faz sozinho. Isso é a produção em série. É um mundo regido por técnicas com a razão. Por que a razão? Porque há objetivos independentes desse trabalhador. Os objetivos estão ligados a relações de mercado, definindo como agir, desde o século XIX. Você pode pensar, aluno, isso já existia antes, eu sei, mas isso se torna um padrão internacional, de fato, com a expansão desse acesso a mercadorias desde o século XIX. Volta para mim. Assim nós temos, aluno, um cuidado inicial para observar. A sociologia, a antropologia e a ciência política são ciências da modernidade. As ciências sociais são ciências da modernidade, verificando a posição desse indivíduo na sociedade, com critérios racionais, continuamente. Nós não nos confundimos, então, com as grandezas universais, abstratas da filosofia.
nós temos algo muito mais recente. Uma ciência que só se torna plenamente possível do século XIX para cá. Então, fica sempre atento. Se o objeto de estudo é anterior ao século XIX, a história pode estudar facilmente, a economia pode lidar com os fenômenos, mas dificilmente você vai chamar de um estudo sociológico, porque nossas teorias sociais vêm desse período para cá. É claro que é possível fazer história social, história sociológica, mas tome muito cuidado, porque normalmente fazer isso durante uma graduação no curso pode gerar muita confusão. Vamos examinar então toda essa transição que eu expliquei até agora na tela. A ciência vai explicar o mundo com a construção da modernidade. A ciência vai transformando o mundo com a Revolução Industrial. A ciência vai explicar a sociedade e o Brasil com as teses do pensamento social brasileiro na primeira metade do século XX. Temos uma aula específica para isso. Pensamento social brasileiro. Está convidado, né, aluno, para conferir. E a ciência social pode, então, com essas teses, com essas técnicas, ser apta para explicar o direito no Brasil. Volta para mim. Assim, né, aluno, vamos tomar um grande cuidado agora. Nós temos, nessa transição, só pensar em sociologia do Brasil, sobre o Brasil, do positivismo brasileiro para o pensamento social sobre o Brasil, o que vem na primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX, olha como é recente, é que nós passamos a poder lidar com uma ciência social sobre o direito no Brasil. Já precisávamos ter antes pessoas formadas com postos-chave nas universidades para serem pesquisadores em cursos de direito. Já havia escolas teóricas da sociologia do Brasil, sobre o Brasil. Agora se torna possível algo diferente. Por isso, tudo que vamos ver começa dos anos 70 para cá. Na tela. Temos um primeiro esforço para lidar com esses fenômenos, considerando influências internacionais. O maior destaque para isso, dentro do direito, é a obra de Michel Miaille, na França, Introdução Crítica ao Direito, que procura divergir dos manuais de teoria geral do direito, de introdução ao estudo do direito, de hermenêutica jurídica. A ideia de Michel Miaille é trazer fenômenos de dominação, formas de dominação dentro do direito. Aí temos uma frase dele, tirada desse livro, muito importante sobre isso. A mercadoria na esfera econômica tem o mesmo papel que a norma na esfera jurídica. Qual é esse papel? É central e, ao mesmo tempo que é central, espelha uma relação de dominação. Às vezes, a obra de Miaille é associável diretamente ao estruturalismo e do estruturalismo para o materialismo histórico. Às vezes, está dentro de um positivismo crítico. Quando eu lido com positivismo crítico, né, aluno? Volta para mim. Eu tenho isso quando eu me aproprio do que é das normas estatais descritas pelo Estado Democrático de Direito para interpretá-las, vendo não apenas o que querem dizer, mas o que poderiam dizer dentro de uma mesma sociedade. Por que não foi além? Por que o legislador não incorporou certos elementos? Por que juízes não interpretam por esse outro caminho também? São várias as possibilidades. Miaille se preocupa, nesse manual, em deixar claro que elas são possíveis. Mas, professor Sérgio, falar em as possibilidades são possíveis é uma redundância. Você entendeu o grande problema, aluno? Nós ainda não lidávamos com o trabalho de campo no direito brasileiro. Nós tínhamos tão somente uma revisão hermenêutica, um pensar diferente os manuais. Temos que ir além disso. Para ir além disso, nós vamos saindo dos anos 70 e saindo da perspectiva de qual a influência internacional, Michel Miaille, começar a perceber quem construiu isso bem no Brasil, os fundamentos de uma sociologia do direito brasileira. E você vai se surpreender, né, aluno? Mas acontecia simultaneamente em diferentes lugares. Vamos ver isso juntos agora, na tela. Temos o Instituto de Ciências do Homem da Universidade do Recife, que desde 1963, com Cláudio Souto e Solange Souto. Temos aí uma imagem de Cláudio Souto.
Confesso que eu não consegui nenhuma imagem de Solange Souto. Se você encontrar, fornecer para nós, será possível atualizar esse momento. Desde 1970, sendo esses estudos incorporados à Universidade Federal de Pernambuco. Quase simultaneamente, aconteciam estudos na América do Sul. E a nossa América Latina formava, a partir de Luiz Alberto Vará, em cursos de pós-graduação na área jurídica no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, o que seria o embrião da Associação Latino-Americana de Metodologia do Ensino do Direito. Em 1974 começa isso. Qual é a grande questão aí? Nós podemos observar uma preocupação em sistematizar o que era apenas uma proposta crítica isolada na obra de Miaille. Mas eles vão além. Cláudio Souto faz pesquisas de campo estatísticas e qualitativas, verificando o sentimento de justiça da população. Veja, aluno, década de 70, nós já tínhamos uma ditadura no Brasil e alguém estava entrevistando pessoas sobre o sentimento de justiça. Isso era algo bastante inovador e, ao mesmo tempo, controverso politicamente. Luiz Alberto Vará tinha uma preocupação hermenêutica muito forte, sendo alguém para iniciar estudos sobre o discurso no direito. Ao lado de tudo isso, nós temos, desde 1979, o Grupo de Trabalho Direito e Sociedade na ANPOX, principal associação para pesquisas em ciências sociais no Brasil. Porém, mesmo com a dissolução desse grupo de estudos, o Grupo de Trabalho Direito e Sociedade continua presente, dividido, disperso em vários outros depois disso. E Joaquim Falcão dá início à possibilidade de trabalhos de campo na perspectiva jurídica, explicando como fazer. Enquanto Cláudio Souto aplica suas teses, ensinando dentro da própria UFPE, Joaquim Falcão, de fato, traz um estudo com repercussões em outros lugares, com uma influência maior. Ele tinha essa grande preocupação. Vamos poder trabalhar isso com bastante cuidado. Mas não eram só essas as correntes que nós tínhamos. Volta para mim. Vamos ter em mente, aluno, que ao falar sobre todos esses lugares, todas essas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, nós não tínhamos apenas Joaquim Falcão, em Pernambuco, Cláudio Solange Souto, em Pernambuco, Luiz Alberto Vará, viajando da Argentina, ele é argentino, para vários lugares para oferecer cursos. Nós tínhamos escolas teóricas pelo Brasil, com essa preocupação. Os cursos de direito começam no Brasil muito concentrados, você bem sabe, São Paulo e Pernambuco. E a pesquisa sociológica do direito também começa assim, mas ela se dispersa quando são escolas teóricas próprias. Isso nós não temos algo concentrado, nós temos algo bastante espalhado. Vamos examinar agora uma corrente muito influente, a nova escola jurídica brasileira, na tela. Com o nome histórico de Roberto Lira Filho, na UNB, nós temos a preocupação, como ele mesmo diz, com a positivação de princípios libertadores. É poder ler o direito positivado, considerando instrumento de transformação social, não como instrumento de preservação de um status quo. Nós temos a nova escola jurídica brasileira com uma grande relevância entre os anos 70 e os anos 80. Depois disso, ainda citada, veremos a seguir uma grande influência que ela vem a exercer. Uma obra muito importante, apesar de muito pequena, dentro da histórica coleção Primeiros Passos, é O que é o Direito, de Roberto Lira Filho. Ele tinha também uma preocupação hermenêutica. E por isso, há aí um manual que costuma ser um guia complementar a manuais de introdução ao direito. Eu não recomendaria que ele fosse lido sozinho. Volta para mim. Pense, aluno, em uma coisa. Todos que faziam trabalho de campo dos anos 70, do fim dos anos 70 em diante, tinham uma grande influência. Boaventura de Souza Santos, por um estudo histórico realizado por ele em uma favela do Rio de Janeiro. Para mais detalhes da influência de Boaventura de Souza Santos, recomendo muita atenção para a nossa aula sobre pluralismo jurídico e ativismo judicial. Eu vou mencioná-la um pouco de agora em diante. Na tela. Voltando a Joaquim de Arruda Falcão, o trabalho de campo histórico dele é justiça social e justiça legal,
Conflitos de propriedade no Recife. Temos aqui uma breve citação. Pode parar para ler enquanto essa citação. O que é central enquanto isso, né, aluno? Nos anos 80, explodem as pesquisas de campo no direito. Eu procurei muito, professor Sérgio, e não achei tanta coisa. De fato, né, aluno? Porque ficam de pesquisador para pesquisador, muitas vezes. São estudos, são trabalhos que são publicados em menor tiragem, para poucos lerem, infelizmente. Mas vamos ler juntos isso agora, apesar desses problemas. Os invasores sabiam que o sucesso na defesa de seus direitos seria proporcional à capacidade de permanecerem unidos. A força do eventual direito repousava no caráter coletivo das reivindicações e unitário das soluções. A pretensão maior dos que pautam suas condutas por essas manifestações normativas não estatais, olha aí, né? Eu alertei. Eu tenho algo que é normativo, mas não é estatal, sendo encontrado nas ocupações de terra realizadas por esses invasores. É justamente transformá-las posteriormente em direito estatal. Querem ser proprietários. Nós temos aí uma transição do pluralismo jurídico para o positivismo jurídico. Justificam a invasão, vejam, não é o autor Joaquim de Arruda Falcão que justifica. Ele quer, como sociólogo do direito, saber como essas pessoas justificam. Porque sobre o direito de usar e dispor segundo a livre vontade do proprietário, deve prevalecer o direito de moradia de todos. Volta para mim. Percebe, né, aluno, como nós temos aí um exemplo prático de como estudar as coisas sociologicamente? Ele, por mais afinidade que pudesse ter com seu objeto de estudo, quer saber como eles interpretam o que fazem. O que move o que eles fazem. Isso é que é central. Veja como a presença do pluralismo jurídico era importante. E a influência de Boaventura de Souza Santos é marcante nos trabalhos de campo que ocorrem sobre questões agrárias, um dos focos mais comuns das pesquisas da sociologia do direito dos anos 80 no Brasil. Vamos verificar agora a raiz do ativismo judicial no Brasil, como ele começa a se organizar como escola, ainda verificando nos anos 80 e 90, fim dos anos 80, mas com força nos anos 90, o direito alternativo. Na tela. Temos aí, né, aluno, 3 categorias sistematizadas por Hamilton Bueno de Carvalho e sugiro a leitura de uma das suas obras mais recentes, Direito Penal Marteladas, algo sobre Nietzsche e o direito. Hamilton Bueno de Carvalho é um autor central para essa escola. Essa escola teórica olha aí o ativismo judicial, né, aluno? Marcadamente construída por juízes e desembargadores na região sul do país, entre os anos 80 e 90. Influenciados por juízes italianos, eles vêm a constituir a importância de incorporar um sentido de justiça no seu cotidiano trabalho. Como eu posso trabalhar sem buscar fazer justiça, apenas aplicando a lei ao caso concreto? Quando eu tenho essa preocupação, no sentido pluralista, trazer a influência das ruas para meu fórum, eu terei o direito alternativo em sentido estrito. Quando eu pego o direito processual para usar de um modo que não é comum, quando eu pego a jurisprudência e seleciono não pelo que é constante, mas pelo que é relevante para a transformação social, eu tenho um uso alternativo do direito. Quando eu pego uma interpretação da lei e da jurisprudência, não por ser mais comum ou por critérios simplesmente de racionalidade, mas pelo peso político que isso possa ter, eu terei o positivismo de combate ou a positividade combativa. Volta para mim. Ao lidar com isso, né, aluno, nós entendemos como, no dia a dia da construção da sociologia do direito, havia preocupação com profissões jurídicas também. Eu tenho, de um lado, estudos sobre como as pessoas se organizam sem o Estado, tendo do outro lado estudos sobre o dia a dia de carreiras jurídicas, seja como agente de transformação social, um direito alternativo, seja para entender como trabalham. Vamos verificar um pouco, de modo amplo, como se dá essa influência de Boaventura de Souza Santos, reconhecida por alguém que fala muito em suas obras sobre a construção da sociologia do direito, Luciano Oliveira, em um artigo escrito com João Maurício Adeodato. Na tela.
No artigo O Estado da Arte da Pesquisa Jurídica e Sociojurídica no Brasil, Luciano Oliveira, autor desse livro que recomendo muito a leitura, Manual de Sociologia Jurídica, e João Maurício Adeodato, que apesar de coescrever esse texto, tem um peso enorme não para a sociologia do direito, mas para a filosofia jurídica, dizem eles: no que diz respeito a agências não estatais ou societais, a pesquisa que mais rendeu frutos teóricos foi a do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, sobre a Associação de Moradores de uma Favela do Rio de Janeiro, a que ele deu o nome fictício de Passárgada, como instância de resolução de conflitos possessórios envolvendo seus moradores sem acesso ao judiciário. Volta para mim. Temos, né, Talo, nessa preocupação de Boaventura de Sousa Santos, algo que ficou marcado, uma enorme influência. É muito importante procurar onde há referências a esse estudo, notas histórico-culturais sobre Passárgada. Essa preocupação de Boaventura de Sousa Santos é, na ausência do Estado, como as pessoas resolvem seus problemas? Como as pessoas resolvem seus conflitos? Então, atenção para os temas, porque podem ser importantes para você. Se quiser fazer trabalhos sobre ativismo judicial, aplicando ao caso concreto de profissões jurídicas, com entrevistas, com questionários, como as pessoas se organizam nas carreiras. Temos várias saídas possíveis. Vamos ver algumas das mais comuns na tela. São outros momentos de destaque, né, aluno? Nos anos 70, a importância que João Batista Reckenhoff dá à função judiciária no interior do Brasil. Ele estuda, dentro de várias pesquisas em história do direito, como, veja que a história do direito recente se confunde a história social com a história social. Eu tenho aí a preocupação com as carreiras jurídicas fora de grandes cidades no Brasil. Nos anos 80, o direito processual civil se viu muito influenciado. Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe, Cândido Rangel Dinamarco, entre outros, fizeram estudos que ficaram conhecidos na USP como a nova escola processual. Quer ver o quanto isso foi influente? Na década seguinte, surgiu, dos estudos deles, a lei dos juizados especiais. A preocupação deles, o que é a celeridade processual aos olhos do cliente do processo, aos olhos de quem usa os serviços do judiciário. Na década de 80 também, o curso à distância, não como o nosso, eram livros que as pessoas compravam com as lições sendo capítulos, né, aluno? O Direito Achado na Rua, José Geraldo de Souza Júnior, vai trazer como aplicar ideias do pluralismo jurídico para estudos sobre comunidades isoladas. Essa é a ideia de distinguir um direito estatal, direito do asfalto, de um direito achado na rua, de comunidades diversas na sociedade brasileira. Nos anos 90, nós temos os debates de Roberto Aguiar sobre crise na advocacia, gerando diversos estudos pelo país. No fim dos anos 90 até nossos dias, a Rede Nacional de Assessoria Jurídica Universitária, trazendo a grande preocupação com como a prática jurídica ensinada nos cursos de direito pode se comunicar com comunidades e, mais ainda, pode entendê-las, trazendo então para a prática jurídico-processual no fim do curso, para o estágio, como entender a sociedade brasileira, comunidade por comunidade, no contato direto com a universidade. Conta para mim. É assim, né, aluno, que nessa nossa aula nós temos uma diversidade de temáticas que você pode aplicar se estiver indeciso para um trabalho de conclusão de curso. Se um professor der tema livre, como fazer um trabalho de campo? Você tem algumas dicas aqui com escolas, com assuntos concorrentes de décadas. Então, que há muita coisa produzida que pode lhe ajudar a trabalhar muito melhor nos seus trabalhos da faculdade. Bons estudos para você.